Vamos conhecer os destaques da edição desta quinta-feira. Dia Mundial de Combate às Diabetes. 24 milhões de adultos vivem com a doença no mundo. Polícia Nacional apresentou hoje o jovem que vandalizou o comboio expresso na zona da Dimuca, em Luanda. Secretário de Estado do Interior e o Comandante-Geral da Polícia Nacional já estão em funções. 14 novos embaixadores designados para Angola entregaram as cartas credenciais na Cidade Alta. Angolano Maquies Augusto, eleito membro da Unidade Conjunta da Inspeção dos Sistemas da ONU. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. A Polícia Nacional deteve um cidadão de 18 anos de idade que apedrejou e vandalizou o comboio expresso na zona da Dimuca, em Luanda. Outros 3 homens efetivos de segurança também foram detidos por extravio de baterias de viaturas que prestam serviço à empresa que está a colocar os muros de vedação ao longo da linha férrea no caminho de ferro de Luanda. 12 milhões de kwanzas é o valor estimado sobre os custos da vandalização do comboio expresso da zona da Dimuca, em Luanda, por um cidadão nacional de 18 anos de idade. Aquele que, individual ou coletivamente, financiar, incitar, impulsionar ou promover a atividade de vandalismo de bens ou serviços públicos é punido com a pena de prisão de 10 a 15 anos. Nós, o Comando Provincial de Luanda, tomamos conhecimento ontem da detenção de um cidadão de 18 anos de idade, aqui na zona de Dimuca, na linha férrea, que estava, portanto, a vandalizar ou a apedrejar o comboio. Portanto, esta informação nos foi prestada por intermédio da Unidade de Segurança de Objetivos Estratégicos, portanto a USOI, e, portanto, rapidamente, em função das medidas que estão reforçadas, já mesmo no âmbito da Operação MOP Pré-Quadra Festiva e a coordenação de medidas que estão a ser, portanto, reforçadas ao longo do troço, como disse bem o Osório, o porta-voz dos caminhos de ferro. Portanto, há um conjunto de medidas que passam desde a sensibilização, mas também às coercivas para aqueles que ainda insistem em vandalizar um património público, um bem público. Ontem, por volta das 17h45, foi detido este jovem. Por que razão ainda as diligências continuam por, portanto, se apurar o que é que o levou a, portanto, a apedrejar um bem público como o comboio, que é útil para todos, e os danos são aqueles que já foram adiantados pelo porta-voz do caminho de ferro. Portanto, são danos, estamos a falar na ordem dos 12 bilhões de kwanzas. Portanto, é um material bastante caro. O próprio vidro que foi danificado é um vidro bastante caro. Na sequência, foram detidos 3 seguranças por terem subtraído bateria de veículos que ajudam na transportação dos muros que estão a ser postos no troço da linha férrea, segundo Nestor Goubel. Também foram detidos 3 seguranças. De resto, o porta-voz do CFL já fez menção que, bom, quando se esperava deles que fossem reforçar a segurança no perímetro, também participaram do furto de baterias, não é? Essas baterias que são, portanto, fazem parte das viaturas que apoiam, portanto, no transporte do material que está a ser utilizado para vedar a linha férrea. O porta-voz do Caminhos de Ferro de Luanda, Augusto Osório, disse que as carruagens foram tiradas de circulação. E como consequência imediata, esta composição foi retirada da circulação, deixando de fazer o seu serviço de atendimento às populações, estando neste momento das oficinas para a reposição de um vidro novo. Felizmente, este indivíduo foi detido pela Polícia Nacional e, naturalmente, vai ser encaminhado para as autoridades competentes do Estado para o devido tratamento legal. Especialistas nacionais e estrangeiros discutiram hoje em Luanda questões ligadas à segurança alimentar na 7ª edição da Semana Nacional da Qualidade. A segurança alimentar é um assunto que preocupa o Executivo e a população em geral. E foi a pensar na qualidade dos alimentos que chegam à mesa da população que o Instituto Nacional das Infraestruturas da Qualidade levou a discussão do assunto na 7ª edição da Semana Nacional da Qualidade. Nós estamos a tratar de criar capacidades e de melhorar aquilo que tem a ver com
o controle da segurança alimentar e da controle da segurança dos alimentos. E, portanto, nós estivemos agora num comitê diretivo de um projeto que está a prestar assistência técnica a vários laboratórios que temos no país, sendo o principal o Laboratório Central do Ministério da Agricultura, que é um laboratório que trabalha em questões de segurança alimentar, faz análises, está num processo de desenvolvimento para, dentro de algum tempo, ter que ser acreditado internacionalmente e, portanto, há uma rede de laboratórios que fazem análises microbiológicas e químicas que envolvem não só o Ministério da Agricultura, mas como também o INIS, o Ministério da Saúde, o Ministério das Pescas e o Ministério da Indústria e Comércio. Especialistas nacionais e internacionais discutiram em mesa redonda neste fórum mecanismos para se chegar a uma alimentação segura e de qualidade, como destacou a embaixadora da União Europeia, Maria do Rosário Bento Paes. Estamos aqui em nome da União Europeia exatamente com um dos nossos projetos que é sobre segurança e qualidade alimentar, que vai permitir exatamente, esperemos no final do projeto, ter a certificação do laboratório em tudo o que tenha a ver com exatamente a parte alimentar, seja ela sólida ou líquida, e que para que os angolanos possam, primeiro, que os angolanos possam ter exatamente uma alimentação de qualidade e, portanto, obviamente, havendo também, é um problema de saúde pública, e segundo, dar a oportunidade para a exportação dos produtos que são produzidos em Angola. Portanto, é exatamente o que pretende este projeto, que é um projeto de assistência técnica de 5 milhões de euros e que está a tentar fazer a certificação do laboratório do SENECA para tudo o que tem a ver com a qualidade e segurança alimentar. A exportação dos produtos com selo feito em Angola para o exterior também estiveram em análise, sendo destacado a certificação exigida a nível internacional para que se efetive este processo. Para mercados exigentes como a União Europeia e como os Estados Unidos é necessário ter uma certificação, o laboratório tem que ter a certificação ISO 50071, acho que é essa a certificação internacional. E essa certificação não é com esse selo nacional. É algo que é um processo, é todo um processo de certificação internacional para poder realmente exportar os produtos alimentares. Portanto, são coisas diferentes. Há uma certificação, o que me fala o selo nacional, não está ainda certificado internacionalmente, nem acredito. E, portanto, tem que se fazer primeiro a acreditação também do laboratório, para que o laboratório possa, depois, uma vez de estar acreditado, possa, obviamente, dar a certificação e pôr os selos que são internacionais. Daqui a quanto tempo é que... Esperemos que daqui por um ano seja possível já. A Semana da Qualidade é celebrada na segunda quinta-feira do mês de novembro, onde são realizadas várias atividades, desde palestras, workshops e dinâmicas, com vista a promover a importância da gestão da qualidade dentro das organizações. Os preços altos dos produtos da cesta básica preocupam os cidadãos no município do Sumbe, na província de Kwanza Sul. A Rede Girassol fez uma ronda em alguns armazéns grossistas e ouviu os cidadãos que se preparam para a quadra festiva. Difícil falar de um certo alívio quando o assunto são os preços dos produtos que constituem a cesta básica. Na semana finda, a nossa reportagem ouviu os munícipes da cidade do Sumbe que mostram-se preocupados pelos altos preços da comida. Olha, de momento os preços estão mesmo muito alto mesmo. As coisas estão muito difíceis. Nos dias de hoje está mesmo muito difícil. Para fazer compra agora só tem que ser sócio. Se não fizer sócio, você não consegue comprar quase nada. Estão muito elevados os preços, está muito difícil mesmo para viver. Está muito... Os preços não está dando. Disparou muito. Às vezes, antigamente, nós, às vezes com 20 mil, 30 mil, conseguia fazer alguma coisa. Agora, com 30 mil, nem consegues fazer nada. Principalmente o arroz, a massa, o óleo, essas coisas básicas. Poderia baixar pelo menos. Com a aproximação da quadra festiva, os cidadãos entendem que a situação irá tornar-se ainda mais difícil por conta do aumento da procura dos produtos de primeira necessidade. Esse é o grande medo. Estamos aqui na luta para ver se conseguimos ter um estoque
lá assim, né, para garantir essa quadra festiva, porque desde a semana passada estamos já a constatar a mudança de alguns pressários. Geralmente no mês de dezembro, por causa das festas, os fornecedores, a tendência é aumentar mais os preços, eu não sei se é o porquê. A disparidade de preço também é outro cenário visível entre os armazéns grossistas na cidade do Sumbe, pelo que os cidadãos esperam que as autoridades apertem na fiscalização. Pelo menos que vissem a expensão, aparecesse, porque em comparação com os outros armazéns tem muita diferença de preço. Vocês têm que rodar, têm que ir aqui, têm que ir nos armazéns de lá, que é para ver o preço, tem que comparar, senão você não consegue comprar nada. E nesta quadra festiva estamos a ver que está mesmo mal, a gente não vai conseguir fazer quase nada. Eu gostaria de pedir ao governo, pelo menos que velasse só por causa da alimentação, os preços pelo menos que dá acesso a todos. Não estou a falar sobre a camada baixa, a camada média, alta, que os preços fossem assim, que cada um conseguisse fazer. Altos preços dos produtos da cesta básica preocupa cidadãos no município do Sumbe, província do Kwanza Sul. Dia Mundial das Diabetes. Mais de 24 mil adultos com a doença em destaque. Exploração da madeira. A mais barata está no valor de 6.500 kwanzas. A mais cara vai entre 15 a 16 mil. Fica muito feio, humano como jornalista, comprar um guarda-fato a 150 ou a 200 mil kwanzas. Dinâmica do negócio e níveis de controlo. As instituições não têm os meios suficientes capazes de realizar uma fiscalização adequada. Riscos. A derruba de uma árvore sem prévia autorização incorre a uma infração administrativa, também incorre a um crime ambiental. Compromisso com o meio ambiente. Com a ação do homem, a natureza depois manifesta as consequências. O clima, o aquecimento global. Mayombe. Se a taxa de exploração for superior à taxa de regeneração, então nós veremos a floresta desaparecer. Reportagem da semana, exclusivo. É para ver amanhã. A administração de Viana realizou nesta quinta-feira uma jornada de campo para constatar o funcionamento de algumas unidades sanitárias no município e também para averiguar o processo da ampliação e requalificação dos hospitais. No total, foram 4 unidades de saúde visitadas. O posto de saúde da COPC, mais conhecido por Tenda Azul, Hospital Municipal de Viana, Capalanga, o Centro de Saúde Ana Paula dos Santos e o Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta Paulo. A Tenda Azul na COPC existe desde 2014. A maternidade foi inaugurada este ano. Para quem a frequenta, é uma mais-valia. Naquela época só era primeiro, só mesmo consulta e controle médico de Pai Natal, mas agora como já temos a maternidade, já estamos bem satisfeitos mesmo. Já não temos como ir mais no Capalanga, porque aqui, imagina, venhas aqui a fazer o Pai Natal e a dor te atua aqui, já vou ter o bebê aqui, já é muito bom. O Hospital Municipal de Viana, Capalanga, atende diariamente mais de 1000 pessoas e conta agora com uma nova área neonatal e outros serviços que foram ampliados. Foi ampliado os serviços de atendimento, cresceu uma área de atendimento de urgência de pediatria, uma área de neonatologia, que é a única unidade de neonatologia que temos no município de Viana. Também foi requalificado o bloco operatório, a sala de parto. Cerca de 450 crianças acorrem ao Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta. A unidade de saúde sofreu obras de requalificação, mas nem tudo é um mar de rosas. Alguns pacientes esperam mais de 7 horas para serem atendidos. Eu cheguei aqui quando eram 6 horas. Desde as 6 horas que cheguei até aqui, praticamente ainda não fui atendida. Agora são por ali, acho que 13 horas. Já faz muito tempo e tem pessoas aqui há mais tempo que estão a reclamar. Tem pessoas que chegaram aqui às 5, tem pessoas que chegaram aqui às 8. Então, todo mundo aqui está à espera, estão sempre a nos pôr à espera. Quando vamos fazer a pergunta, dizem que não, aguardem só, tem pessoas ali. Então é muita espera mesmo. Estamos todos cansados, estamos aqui, estamos todos cansados. Ainda este ano, outras unidades vão ser inauguradas no município de Viana. Sala de parto ainda este mês.
A nível do hospital, a nível do Zango, temos também um posto de saúde que vai ser aberto ainda este mês. O Hospital Municipal do Zango 2 sofreu também obras de ampliação. Vamos inaugurar neste hospital uma área de imagiologia, concretamente serviços de TAC. Viana conta com 33 unidades sanitárias, 27 em funcionamento e 6 em construção, para uma população de 2,3 milhões de habitantes. E mais de 24 milhões de adultos vivem com diabetes no mundo, prevendo-se que este número vá aumentar para 55 milhões até 2045. É previsto também que se torne uma das principais causas de morte em África até 2030. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Combate às Diabetes. O Dia Mundial da Diabetes serve para despertar consciências em relação ao crescente fardo desta doença e as estratégias necessárias para prevenir e enfrentar a ameaça que a diabetes representa. As estatísticas da diabetes em África são reveladoras da profundidade do desafio. Com efeito, mais de 24 milhões de adultos vivem atualmente com diabetes, prevendo-se que esse número aumente para 55 milhões, ou seja, um acréscimo de 129% até 2045, e prevê-se que se torne uma das principais causas de morte em África até 2030. É importante referir que a diabetes é a única doença não transmissível cujo risco de morte precoce está a aumentar, em vez de diminuir. Os fatores de risco conhecidos incluem o historial familiar e o envelhecimento, juntamente com os fatores de risco modificáveis, como o excesso de peso, a obesidade, os estilos de vida sedentários, as dietas pouco saudáveis, o tabagismo, o consumo de álcool. Infelizmente, estes fatores de risco modificáveis estão a aumentar em todos os países da região africana. Uma das áreas de ação mais iminentes é a que consiste em alargar o acesso a instrumentos de diagnóstico e medicamentos, em particular a insulina. A diabetes pode levar a várias complicações debilitantes, como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, insuficiências renais, amputações dos membros inferiores, deficiências visuais, cegueiras e lesões nos nervos se não for controlada e se as pessoas afetadas por esta doença não fizerem alterações no seu estilo de vida. Para acelerar os progressos realizados na luta contra a diabetes e outras doenças não transmissíveis, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu o Pacto Mundial contra a Diabetes. A sua visão consiste em reduzir os impactos negativos da doença e garantir que todas as pessoas que vivem com diabetes têm acesso a tratamento e a cuidados equitativos, abrangentes, económicos e de qualidade. Assim, a estratégia apela ao reforço das capacidades das unidades de saúde para que possam diagnosticar e gerir a diabetes de tipo 1 e outras doenças não transmissíveis graves. A sua implementação irá reduzir o número de mortes e melhorar a qualidade de vida das crianças africanas que vivem com diabetes de tipo 1. E na Ilha, mais de 1000 pacientes estão registados e recebem assistência no Hospital Central do Lubango. Mais de 1000 pacientes recebem tratamento médico no Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Central do Lubango. De acordo com a médica endocrinologista Lígia Gaspar, no centro as consultas, os medicamentos e outros procedimentos são gratuitos. Falando em números, dizer que o Hospital Central neste momento acompanha ou segue uma média, as estatísticas estimam em mais de 1000 pacientes, por aí 1200 e tal pacientes. Os pacientes marcam as consultas, né? Pela primeira vez vêm para aqui para o centro, as consultas são marcadas e nós realizamos 3 consultas por semana, numa estimativa de 20 pacientes no máximo por médico. Neste momento somos 2 médicos aqui no centro. E dizer que os pacientes diabéticos são privilegiados porque, para além de terem a consulta grátis, os exames são grátis, os medicamentos são grátis também. A médica mostra preocupação pelo alto índice de abandono ao tratamento por parte dos doentes. Muitos doentes desistem do tratamento, uma preocupação pelas complicações. A diabetes acarreta, tal como outras doenças, acarretam complicações. E eu digo para o paciente diabético, primeiro, a diabetes mellitus é uma doença crônica, quer dizer que não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento passa por alguns pilares. Primeiro, o paciente tem que aceitar a doença. Se o paciente não aceita a doença, não terá sucesso no tratamento.
aceitar a doença, depois mudar o estilo de vida. Foi realizado hoje o simpósio sobre o estado atual das igrejas evangélicas no país. O evento contou com a presença de representantes de diversas denominações religiosas. Na ocasião, foi destacada a importância de uma reflexão profunda sobre o papel da igreja e dos seus ministérios no contexto atual, face aos desafios que a sociedade enfrenta. Vários desafios foram apontados neste encontro de líderes religiosos evangélicos, comportamentos negativos da parte de alguns pastores, os quais têm gerado inquietação tanto dentro como fora da igreja. Foram mencionados casos graves de abuso e condutas inapropriadas, incluindo violações contra crianças e até mulheres grávidas, cometidos por indivíduos que se auto-intitulam pastores. A Ordem dos Pastores de Angola considera que muitos desses problemas são resultado da falta de fiscalização e regulamentação adequada, permitindo que lugares sem conexão verdadeira com os princípios cristãos sejam convertidos em igrejas sem supervisão rigorosa. Muita preocupação, mas a Sagrada Escritura já nos alertam a isso. Hoje em dia temos muitos dos tais profetas que vão acusando as crianças de feitiçaria. Isto é falta de quê? Primeiro, falta de formação, mas em segundo lugar, de querer tirar proveito, porque é com base nessas acusações que eles sobrevivem. Quando acusa uma criança de feitiçaria, obriga os pais a desembolsarem dinheiros para ele banir os poderes do feitiço que estiver a sacudir a criança. E ele ganha. Estão aqui muitos a extorquir o povo. O que é que acontece? Determinados lugares, anteriormente com práticas que não tinham nada a ver com a igreja, ou são transformados em igrejas. Porque não há um meio, de facto, de fiscalização, acompanhamento, para melhor identificar, de facto, quem são os que realmente praticam isto. Porque o que é que nós constatamos? Algumas pessoas acusadas, ou seja, trazidas muitas vezes como associados, como pastores, que efetivamente não têm nada de pastores. Por outro lado, foi alertado também que muitas igrejas não seguem os padrões religiosos estabelecidos, o que contribui para a disseminação de práticas inapropriadas e o surgimento de pastores que não representam os valores cristãos. Só o facto de estar a mudar constantemente de igreja mostra que não tem o chamado. Porque quando você é chamado, te é entregue uma missão. E quando se entrega uma missão, te entregam a provisão. O problema é que muitas vezes as pessoas estão a ver a vida religiosa, o ministério como ganha-pão. Não é emprego, é trabalho, é sacrifício, é carregar o fardo dos outros, é estar na brecha constantemente para defender e proteger os demais. É isso que eu apelo à juventude, que eu apelo às mamás, que eu apelo aos papás. Às vezes, por qualquer problema, você está farto da vida, e então você entrega-se em qualquer lugar. Mas reflita primeiro. Reflita primeiro. Jesus, ele próprio disse na sua palavra, nos últimos dias aparecerão de tudo, mas de tudo. Então, cabe você refletir após 3, 4, 5, 6 meses, porque você sempre vai notar algum fruto que não está bom. A secretária para os Assuntos Sociais do Presidente da República ressaltou a importância deste simpósio sobre a situação da Igreja em Angola. Mencionou a necessidade de um trabalho árduo para enfrentar esses desafios. O simpósio tem uma certa importância e temos que reconhecê-lo, porque permite trazer a fundo as discussões sociais. O simpósio aborda a situação da Igreja em Angola. Sabemos que a situação da Igreja é delicada, porque temos que reconhecer que existem alguns que têm um papel que não menos abonatório para a situação. Existem igrejas que não são reconhecidas dentro do sistema eclesiástico, mas existem outras que respeitam, sim, a nossa Lei 14,
que é a lei que Angola tem e que rege esta conduta legal das igrejas. O simpósio está a permitir trazer a fundo a discussão e o papel que estes devem ter de tomar responsabilidade das questões morais, das questões teológicas, das questões sociais existentes no país. O Presidente da República, João Lourenço, fundamenta que a proposta de OGE 2025 representa o compromisso do Executivo em proteger e reforçar os rendimentos das famílias e promover a diversificação da economia nacional. Em mensagem enviada à Assembleia Nacional por ocasião da discussão do OGE na Generalidade, o chefe de Estado realça o facto de a proposta prever um aumento dos salários dos funcionários públicos em 25%. A proposta esteve hoje em debate na Casa das Leis e foi aprovada com votos a favor do MPLA e contra da UNITA. A proposta de Orçamento Geral do Estado para 2025 reforça, segundo o Governo, o programa de merenda escolar, adotando um Plano Nacional de Alimentação Escolar que contará com uma dotação financeira de 450 mil milhões de kwanzas. Ao apresentar a mensagem do Presidente da República, João Lourenço, dirigida à Assembleia Nacional, o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, referiu igualmente que o Kwenda será reforçado, o que vai permitir o aumento de beneficiários deste programa. Esta importante medida vai contribuir para a redução da malnutrição infantil e reforçar o incentivo à frequência escolar, além de potenciar as economias regionais com a aquisição de produtos essencialmente locais. O Programa Social de Transferências Monetárias, o conhecido Kwenda, também terá expressão reforçada neste orçamento. Serão disponibilizados 191,6 mil milhões de kwanzas, permitindo que os cidadãos em situação de elevada vulnerabilidade continuem a contar com o apoio institucional direto do Estado para atenuar e superar as dificuldades que ainda enfrentam. O peso da dívida sobre o OGE vai continuar significativo, sendo que o de 2025 vai consumir mais de 16 bilhões de kwanzas para o pagamento da dívida pública, tal como admitiu a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. 16,87 bilhões para o serviço da dívida, 6,15 bilhões de despesas de capital, 4,31 bilhões de bens e serviços, 4,30 bilhões de despesas com pessoal, 2,83 bilhões de transferências. Vale destacar o Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, com 807,59 mil milhões de kwanzas, com objetivos principais de aumentar o acesso a serviços de saúde e medicamentos de qualidade, reduzir a mortalidade infantil e materna e reduzir a incidência de doenças transmissíveis e doenças crónicas não transmissíveis. Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, com 776,52 mil milhões de kwanzas, com principais objetivos como sendo acesso a todos os níveis de ensino, redução do analfabetismo e atrasos escolares na população acima dos 15 anos e aumentar a educação e a literacia digital. Nas discussões, os deputados divergiam as suas opiniões, uma vez que, para a UNITA, a proposta de OGE não presta atenção aos reais problemas do país, que passam pelo combate à fome e à pobreza. O número de famintos e de pobres sobe todos os dias, ao invés de baixar. Onde está o erro? Nas políticas, na implementação ou nas pessoas, ou no sistema? O deputado Narciso Benedito, do MPLA, entende que a proposta de OGE para 2025 traz consigo políticas que vão incidir sobre a melhoria de vida dos angolanos. Primeiro, continuar a valorizar o poder de compra e defender o acesso a rendimentos pelos mais vulneráveis. 2, investir mais fortemente na segurança alimentar, no emprego e na economia. 3, apostar no social e relançar as finanças públicas. Para o cabal cumprimento destas prioridades, é importante que o Executivo tenha especial atenção nos desafios que se apresentam no nível interno. Pelas razões aqui evocadas, parece-nos que seria de todo razoável que este hemiciclo, a despeito de sentido de voto previsível e contraproducente de uma parte da oposição perfeitamente identificada, aprove este Orçamento Geral do Estado para que possa ser discutido com todos os atores da sociedade em reuniões de especialidade.
E a segunda reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da Assembleia Nacional ficou marcada uma vez mais pela troca de acusações entre o MPLA e a UNITA. Já os partidos Humanista, PRS e FNLA defenderam um orçamento equitativo e uma maior atenção do governo nas questões de proteção social das famílias. As 5 formações políticas com assento na Assembleia Nacional defendem um orçamento inclusivo e equitativo, orientado para a priorização das necessidades dos grupos mais vulneráveis, a promoção da inclusão social, o fortalecimento do poder de compra das famílias e a redução da fome e da pobreza. Florbela Malaquias, presidente do PHA, Partido Humanista de Angola, considerou que a situação social das famílias é preocupante a todos os níveis. Encontramos-nos numa situação preocupante de miséria e degradação social. Estamos num abismo. Quer isto dizer que está tudo mal? Não. Quer dizer exatamente que entre o bonito, o importante e o prioritário, comida, água potável, moradia, saúde, dignidade, devemos começar pelo prioritário. Na voz do deputado e presidente da FNLA, Nimi Ansimbe, aquela representação parlamentar sugeriu a criação de medidas que visam reduzir o custo dos preços da cesta básica. A cesta básica continua a ser o nosso calcanhar daquilo. A grande maioria da população residente nas cidades e vilas não consegue ligar os dois extremos do mês, concernente à alimentação. O salário raso olha de baixo para cima o gigantesco preço de cesta básica. Com algum otimismo, Benedito Daniel, deputado e presidente do PRS, reconheceu que o governo definiu iniciativas plasmadas no OGE 2025 e que demonstram o seu compromisso com o bem-estar das famílias. Queremos saudar o Executivo por trazer neste orçamento um leque de compromissos e propósitos que poderão contribuir para o bem-estar social dos angolanos. O gesto ora manifestado demonstra o esforço e a boa intenção que se tem de querer resolver os problemas que enfermam a sociedade. Como é habitual, o momento das declarações políticas ficou mais uma vez assinalado por trocas de mimos entre os grupos parlamentares da UNITA e do MPLA. Para a UNITA, está a faltar, por parte do governo, medidas concretas para fazer face à fome e à pobreza. O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, fala ainda do acesso à educação e aos serviços primários de saúde. O governo destina para o domínio social 21,57% da despesa total. Contudo, quando analisamos as áreas específicas desse domínio social, constatamos que a educação cabe só 6,47% e a saúde 5,59% da despesa total. Estes valores, senhores deputados, senhores membros do governo, estão muito abaixo das recomendações internacionais. O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Reis Júnior, manifestou o desejo da criação de um parlamento que seja o bastião da estabilidade social e um espaço de diálogo construtivo que contribua para a preservação da paz e o fortalecimento da democracia. O deputado considera que a proposta do OGE 2025 espelha as reais preocupações de Angola e dos angolanos e assume o voto a favor do seu grupo parlamentar. O Orçamento Geral do Estado para 2025 é, acima de tudo, uma afirmação da confiança que depositamos no futuro de Angola. Com estas medidas, o Executivo traça um caminho para a diversificação da economia, a criação de emprego e o fortalecimento das finanças públicas. Desejamos que sejam proveitosos os trabalhos e as discussões do Orçamento Geral do Estado na especialidade e que todas as deputadas e deputados nessa casa máxima da democracia contribuam de forma construtiva para o aprimoramento do Orçamento Geral do Estado para 2025, para o qual o grupo parlamentar do MPLA vai votar a favor. A proposta de OGE para 2025 estima receitas e despesas de 34,63 bilhões de kwanzas. No documento,
O Executivo garante que mantém o compromisso de valorização dos recursos da função pública por via do aumento da massa salarial em 25% e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional. O documento é votado amanhã na especialidade. O Comando-Geral da Polícia Nacional vai deixar de depender do financiamento do Ministério do Interior. O Orçamento-Geral do Estado para o próximo ano prevê que a Polícia passe a unidade orçamental. Caso o Orçamento Geral do Estado 2025 seja aprovado tal como entrou no Parlamento, a Polícia Nacional deixará de depender do Ministério do Interior para obter as suas verbas que são atribuídas anualmente pelo Governo. No orçamento em vigor, o Comando-Geral da Polícia Nacional continua a depender da entidade do Ministério em termos orgânicos e recebe 415,1 mil milhões de kwanzas. No próximo ano, a verba do órgão castrense pode aumentar 43%, ou seja, 593,5 mil milhões de kwanzas, dos quais 487,5 mil milhões serão para custear as despesas com pessoal, concretamente para pagamento de salários. Há anos que a Polícia Nacional vinha reclamando da atribuição da sua autonomia administrativa e financeira, tendo em vista o cumprimento cabal das suas tarefas. As discussões começaram em 2020 no Parlamento, que culminou com a aprovação da Lei 6/20 sobre a organização e funcionamento da Polícia Nacional. Veja no próximo bloco. 14 novos embaixadores acreditados em Angola entregaram as cartas credenciais ao Presidente da República. E ainda segue a composição do governo Trump com a nomeação de mais um linha dura, agora para o Departamento de Justiça. O intervalo não demora, nós voltamos a seguir. Até já. Bem-vindos à segunda parte. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA reúne-se no sábado, 16 de novembro, a partir das 9 horas, no auditório do Comitê Central, situado no complexo do Futungo 2, na sua quarta sessão ordinária. Convocada pelo Presidente João Lourenço, os participantes deverão analisar a informação do Secretariado do Bureau Político sobre as atividades desenvolvidas durante o segundo quadrimestre de 2024, tal como a informação da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria desenvolvida no período referido. Os membros do Bureau Político deverão analisar também os documentos a submeter ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Dentre outras matérias, os presentes deverão igualmente abordar a vida interna do partido e apreciar o plano anual de atividades e eventos para o ano de 2025, bem como o respectivo orçamento. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA vai também apreciar a agenda de trabalhos a ser submetida na próxima reunião do Comitê Central, prevista para o dia 25 de novembro de 2024. O Presidente da República conferiu posse aos novos membros do governo que ocupam os cargos de Secretário de Estado para o Interior e o Comandante-Geral da Polícia Nacional. O Presidente da República afirmou que a integridade e a autoridade do Estado devem sempre prevalecer sobre interesses pessoais ou de grupos. João Lourenço, durante a cerimônia de posse de novos responsáveis do Ministério do Interior, destacou que recentes movimentações de quadros devem direcionar o departamento para o novo rumo. Nós decidimos, nos últimos dias, fazer importantes mudanças no Ministério do Interior e nas diferentes polícias, porque entendemos que a integridade e a autoridade do Estado deve estar sempre acima de quaisquer tipo de interesses pessoais ou do grupo. Ao fazermos isso, esperamos que o Ministério do Interior tome um novo rumo, que seja mais consentâneo, com a orientação mais geral de combate não apenas à corrupção, como as más práticas no aparelho do Estado, que acabam por prejudicar o país, mas também prejudicar de forma muito direta os cidadãos honestos. O Presidente impulsou os novos secretários de Estado para o Interior e para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior, além do novo Comandante-Geral da Polícia Nacional.
todos se comprometeram a exercer suas funções com zelo e dedicação. Vamos continuar a dar o nosso empenho nesse sentido, para que, efetivamente, a criminalidade conheça o melhor tratamento em todas as suas dimensões, principalmente naquelas em que hoje preocupam o cidadão, que tem a ver com a destruição de bens públicos, mas, sobretudo, com o crime que ocorre nas periferias das cidades. Vamos, através de políticas públicas, sincronizar a ação do Executivo no sentido de contribuir para a redução desses constrangimentos de segurança pública. Então, vamos trabalhar olhando para aquilo que é combate à criminalidade, reforçar as instituições, os órgãos do Ministério do Interior, de formas a poderem servir naquilo que o cidadão espera. Trabalhar para que esses servidores bastante sacrificados, que são os efetivos do Ministério do Interior, que tenham condições para poderem continuar a desempenhar as suas missões junto do cidadão. Queremos que continue a confiar em nós, que nós tudo faremos para contribuirmos para elevar os níveis de segurança e participarmos na elevação da qualidade de vida dos cidadãos. Mas para nós resgatarmos todos os valores da missão que nos foi dada, nós temos que apostar muito na formação, na avaliação por objetivo dos efetivos e requalificação dos efetivos. Sermos bastante rigorosos para todas as condutas que representam mais práticas e vamos trabalhar para isso. Antes da cerimônia pública, João Lourenço, como comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, promoveu Francisco Monteiro Ribas da Silva de comissário a comissário-geral. O Presidente da República recebeu as cartas credenciais de 14 novos embaixadores residentes e não residentes, designados para representar os seus países em Angola. Das representações realça para a Venezuela, o Sudão, a Hungria e também o Brasil. O Presidente da República, João Lourenço, acreditou 14 novos embaixadores residentes e não residentes, incluindo a embaixadora do Brasil. Eugênia Bartelmes anunciou que a abertura do Consulado-Geral Brasileiro em Angola está prevista para breve, dependendo apenas de questões burocráticas. O Brasil está abrindo um consulado-geral em Angola. Estamos aguardando a autorização do governo angolano para a nomeação do cônsul-geral. Está tudo organizado para que o consulado-geral passe a operar assim que tenhamos essa autorização. A embaixadora destacou o aumento das trocas comerciais e a cooperação na área aduaneira como prioridades para sua missão. Trocas comerciais. Há enorme potencial para incremento das trocas comerciais e para a diversificação da pauta exportadora. Neste momento, a pauta exportadora talvez seja ainda um pouco concentrada, tanto do ponto de vista do que Angola vende ao Brasil, quanto do ponto de vista do que o Brasil vende a Angola, mas a expectativa é de uma diversificação muito maior de lado a lado e o potencial é muito importante. O embaixador da Hungria afirmou que a cooperação bilateral é mutuamente benéfica, com foco na expansão para setores ainda pouco explorados. Já estamos a trabalhar em projetos culturais e científicas, por exemplo, no domínio ensino superior e âmbito, mas temos que prestar mais atenção às relações econômicas entre os nossos países. A Hungria está a acompanhar com respeito os esforços da missão de paz da Sua Excelência, o Presidente João Lourenço, Sua Excelência João Lourenço, Presidente da Angola, para pôr fim aos conflitos em África. Bartelmes também mencionou a participação do Presidente João Lourenço na Cimeira do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, com a presença de 19 países membros, além da União Africana e da União Europeia. O presidente João Lourenço participará da cúpula do G20, que vai acontecer nos próximos dias no Rio de Janeiro,
Estamos, conforme eu comentei com o presidente agora há um minuto, o presidente Lula aguarda a chegada do presidente João Lourenço. Terão ambos uma reunião bilateral em que vão discutir temas de interesse recíproco à margem da cúpula do G20. O G20 é esse foro importantíssimo de coordenação entre as maiores economias do mundo, ao qual o governo brasileiro convidou o governo angolano para que possa participar dos trabalhos do G20, para que possa também trazer a opinião e a leitura angolana das grandes questões globais em jogo neste momento. Durante o evento, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, também foram acreditados os embaixadores da Venezuela, Sudão do Sul, Argentina e o novo núncio apostólico. Formação em empreendedorismo, literacia financeira, em destaque. O diplomata angolano Maquiese Quinquela Augusto foi eleito esta quarta-feira, 13 de novembro, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, membro da Unidade Conjunta de Inspeção do Sistema das Nações Unidas para o período de 2026-2030. Na corrida, Maquiese Augusto obteve 120 votos contra apenas 70 do seu oponente da Eritreia. Angola, 120. Eritrea, 70. Além de Angola, foram ainda eleitos os candidatos de Espanha, Moldávia e Suíça. Para o inspetor, esta eleição representa uma vitória da diplomacia angolana a nível internacional, sobretudo a nível das Nações Unidas, e marca o culminar de uma ação diplomática de há vários anos em relação à inserção de quadros angolanos no sistema das Nações Unidas. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco José da Cruz, considerou a eleição do candidato angolano como resultado de uma intensa campanha diplomática que enquadra-se na estratégia do Presidente da República, João Lourenço, que visa a inserção de quadros angolanos nas organizações internacionais. Maquiese Augusto é diplomata sénior com mais de 2 décadas de experiência e vasto conhecimento em questões administrativas, financeiras e orçamentais. É o primeiro angolano a ser eleito membro da Unidade de Inspeção Conjunta do Sistema das Nações Unidas desde a sua criação em 1976. A GIU é o único órgão de supervisão externa independente do Sistema das Nações Unidas, mandatado para realizar avaliações, inspeções e investigações em todo o sistema. A unidade é constituída por 11 inspetores, conforme a distribuição geográfica dos Estados-membros das Nações Unidas. Nos últimos 50 anos, tem-se dedicado a ajudar os órgãos legislativos de numerosas organizações das Nações Unidas no cumprimento das suas responsabilidades de governação. Mais de 300 empreendedores foram capacitados em matérias sobre literacia financeira e gestão de finanças. No total, 309 empreendedores de 14 províncias receberam os respectivos certificados e estão prontos para os negócios. São, no total, 309 empreendedores de 14 províncias do país que receberam hoje os seus certificados e mostraram-se prontos em abrir os seus negócios. As boas práticas de gestão, os mecanismos e procedimentos sobre o empreendedorismo serão doravante colocados em prática pelos novos empreendedores que, através dos variados setores de serviços, se propõem contribuir para o desenvolvimento do país e alavancar a economia com as micro, pequenas e médias empresas. Esta iniciativa deve continuar, não é, para alcançar mais jovens e podermos então contribuir para o desenvolvimento da economia, alavancar o próprio país e também nós jovens nos sentirmos mais participativos na sociedade. Eu tendo este certificado em mãos, penso que poderei então tomar algumas providências no sentido de procurar algumas entidades, não é, com esta formação que eu tenho, quiçá conseguir um financiamento, não é, para então começar o meu negócio. É uma certificação para de criar alguma coisa que vai mais além daquilo que alguma vez esperei, não é? É a motivação para continuar aprendendo e inovando, contribuindo não só para o meu desenvolvimento pessoal, mas também do seio onde estou envolvido. O mercado, como sempre, tem altos e baixos, mas nós devemos aprender a aproveitar as oportunidades. Por mim, digo que o mercado está favorável,
Tudo vai depender da estratégia que cada empreendedor vai aplicar. E com esta formação que fizemos, acredito que estamos mais habilitados para apostarmos no mundo do empreendedorismo. Agora, com este aprendizado, vamos recorrer à ajuda financeira e tão logo que nós conseguirmos, vamos pôr em prática. E não só, até já estamos a desenvolver esse projeto com meios próprios. Agora, com esta formação, vamos ter acesso ao crédito e, a partir daí, então, vamos poder dinamizar este projeto. Esta que foi a 4ª edição de formação dirigida aos empreendedores no âmbito do projeto Envolver, contou com o apoio da União Europeia, do Instituto Politécnico de Setúbal e da Agência para a Competitividade e Inovação de Portugal. Toda esta capacitação que vocês tiveram, toda esta formação, é muito importante que vocês a levem no dia-a-dia e nos vossos empreendimentos, que é isso que vos vai dar, de facto, Esta iniciativa concretiza o nosso compromisso inabalável de apoiar os empreendedores e as empresas, refletindo o legado do IACMEI de fomentar a inovação e o empreendedorismo. Podemos participar juntos dos esforços da União Europeia em ajudar Angola a crescer, não é? Na capacitação dos seus cidadãos e assim contribuir no reforço da economia angolana. Organizado pelo INAPEM, o PCA da instituição afeta ao Ministério da Economia e Planeamento, João Cosse, sinalizou que os resultados produzidos ao longo da formação traduz-se no compromisso do Instituto em colocar quadros capazes em dar resposta às necessidades e desafios do mercado de trabalho. E a formação que nós testemunhamos durante o período de 16 a 25 de julho traduz em alguns números que, do nosso ponto de vista, são satisfatórios. Destacar mais de 300 formandos, sendo que, segundo os dados que a equipa disponibilizou, 149 do género feminino, ou seja, são as mulheres, 160 para o género masculino. Começamos aqui a testemunhar que as mulheres cada vez mais estão preocupadas com a formação. Não adianta termos linhas de financiamento, microcrédito para os empreendedores e não dominar os mecanismos, os procedimentos, os processos, as boas práticas de gestão. O INAPEM é o órgão encarregue pelo acompanhamento, certificação e classificação das micro, pequenas e médias empresas. Da página internacional, o bombardeamento israelita em Damasco matou 15 pessoas e deixou vários feridos. Israel afirma ter atingido centros do comando da Jihad Islâmica. Um bombardeio israelita dos prédios residenciais nos subúrbios de Damasco, capital da Síria, deixou 15 mortos e 16 feridos. Segundo a agência estatal de notícias síria, SANA, o exército israelita afirmou que o ataque teve como alvo edifícios militares e centros de comando da Jihad Islâmica Palestina na Síria. Segundo o porta-voz do exército, esses ataques atingiram fortemente a liderança e os membros ativos do movimento. Israel tem realizado ataques contra alvos ligados ao Irão na Síria há anos, mas intensificou essas incursões desde o ataque de 7 de outubro do ano passado pelo grupo palestiniano Hamas em território israelita, que desencadeou a guerra em Gaza. Com indicação do radical Matt Gaetz para procurador-geral, Trump mostra que as promessas de campanha são para valer. Indicado por Donald Trump para comandar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o congressista republicano da Flórida, Matt Gaetz, se intitula como populista libertário. Em outras palavras, isso faz dele um puro-sangue, partidário, leal e fervoroso do movimento Torne a América Grande novamente. Criado pelo presidente eleito, o deputado destacou-se como provocador e orquestrou no ano passado a tumultuada rebelião no Partido Republicano na Câmara dos Representantes para derrubar o então presidente Kevin McCarthy. O governo da Argentina retirou a sua delegação da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que está a ser realizada em Baco. Desde que assumiu o cargo há quase um ano, o presidente Javier Milei embarcou em uma grande iniciativa de austeridade que incluiu a redução pela metade do número de ministérios, a paralisação das obras públicas, o corte de subsídios e a eliminação de mais de 32 mil empregos estatais a partir de setembro. A delegação argentina em Baco era pequena e o seu principal objetivo era participar
de cursos de treinamento técnico, de acordo com fontes consultadas em Baco. O Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, procedeu nesta quarta-feira em Cascais, Portugal, à abertura da 10ª Bienal de Jovens Criadores da CPLP. O evento celebra a criatividade e a diversidade cultural da juventude da organização. Aberta na quarta-feira, 13 de novembro, a 10ª Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa acontece em Cascais, Portugal, com foco em celebrar a criatividade e a diversidade cultural de jovens da CPLP. Na abertura do evento, o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, disse que a Bienal é mais do que um palco de exibição do talento e oportunidade para que jovens partilhem visões e fortaleçam os laços culturais que unem as nações da CPLP. É com grande satisfação que me dirijo a esta cerimónia de inauguração da 10ª Bienal dos Jovens Criadores da CPLP, um evento que celebra a criatividade, a inovação e a cultura dos jovens lusófonos. Esta Bienal, mais do que uma exibição de talento, é uma plataforma para os nossos jovens se expressarem, partilharem as suas visões e construírem pontes culturais entre os nossos países. Rui Falcão, que também é presidente da Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP, reafirmou igualmente o compromisso da organização em apoiar iniciativas que incentivam o desenvolvimento das capacidades artísticas dos jovens. A CPLP continua a dar passos importantes para criar oportunidades que incentivem o desenvolvimento das capacidades artísticas e culturais dos jovens, promovendo a identidade e a diversidade que caracterizam a nossa comunidade. Cada jovem aqui presente representa uma visão única, um potencial de transformação e um contributo valioso para a nossa sociedade. Que esta Bienal inspire um diálogo contínuo e produza parcerias duradouras, fortalecendo os laços que nos unem e projetando um futuro de cooperação e progresso cada vez mais desenvolvido. A 10ª Bienal de Jovens Criadores da CPLP deve decorrer até o dia 16 do corrente mês e conta com a participação de jovens talentos de toda a comunidade. Veja no próximo bloco, Palancas Negras estão prontos para o jogo de amanhã. Mabululo está lesionado e pode ser a baixa. Veja também outras informações da atualidade desportiva. Voltamos a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. Angola vai organizar em 2026 a Liga Africana de Basquetebol. O interesse foi demonstrado pela diretora executiva da NBA África, Claire Akamanzi, nesta quinta-feira. A diretora executiva da NBA África, Claire Akamanzi, foi recebida em audiência nesta quinta-feira pelo presidente da República, João Lourenço. À saída da audiência, a ruandesa disse que conversou com o presidente sobre o país organizar a edição de 2026 da Liga Africana de Basquetebol. Tivemos este encontro com o Sua Excelência o Presidente da República de Angola no sentido de falarmos, portanto, sobre a Liga NBA, portanto, para a África, que queremos, portanto, criar uma parceria com Angola e, neste caso, nós solicitamos a Sua Excelência Presidente da República para que Angola possa acolher os jogos da Liga Ball neste país. E, como sabemos, até agora, estes jogos já foram acolhidos por Egito, Senegal, Ruanda e África do Sul. Então queremos que Angola possa ser um dos próximos anfitriões, porque Angola merece, até porque Angola nesta altura é o campeão e também Angola é bastante forte em basquetebol, perdão, e nós queremos que Angola possa tanto acolher alguns jogos no futuro. Here in Angola, this is what we told the president this morning. Claire Akamanzi garantiu que as partes envolvidas já começaram a trabalhar no processo de organização. Estes são detalhes que nós vamos trabalhar com o Ministério dos Desportos. Como dissemos, em princípio, foi aceito, mas teremos, digamos, que trabalhar no sentido de encontrarmos a data e que será, digamos, anunciada a posterior. Participou da audiência o secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, que no final do encontro manifestou a sua satisfação pelo interesse da NBA África em organizar uma edição da BAL em território nacional. A oportunidade de saudar o interesse da NBA
e da Basketball Africa League em realizar as suas competições também em Angola. Sua Excelência, Presidente da República, comprometeu-se hoje em que a edição de 2026 acontecerá em Angola, não só a fase final, mas 2 fases de apuramento, as chamadas conferências. Por isso, acho que é um momento importante e de orgulho não só do basquetebol, mas do desporto nacional, porque estar agregada a 2 marcas extremamente visíveis do ponto de vista mundial, que é a NBA, a BAL e também a FIBA, acaba por ser um fator estimulante não só para a prática desportiva, mas também para a promoção do turismo nacional. O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, aproveitou para informar que a presença da diretora executiva da NBA África em Angola serve também para solicitar a inclusão de mais uma equipa do país com mais tradição na bola ao cesto na Liga Africana de Basquete. Nós conseguimos agora o agreement do presidente e vamos tentar tirar vantagens para Angola. E uma delas será, nas negociações com a BAL, pedir a inclusão de mais uma equipa angolana nesta fase de conferência que vem para aqui, em 2026. Recordo que o Petro de Luanda é o campeão da Liga Africana de Basquetebol, edição 2024. Mabululu tem uma lesão, não é tão grave, mas pode ser baixa entre os palancas negras diante do Ghana. Amanhã, no jogo que vai ser transmitido pela TV Girassol, o avançado não participou do último treino. A Seleção Nacional efetuou o último treino visando o jogo da 7ª jornada de apuramento ao CAN de Marrocos 2025. A partida acontece às 20 horas desta sexta-feira no estádio 11 de novembro. Mabululu pode ser a baixa. O avançado não treinou com o conjunto na manhã desta quinta-feira devido a uma lesão. Ao falar para a imprensa, Pedro Gonçalves, selecionador nacional, disse que apesar dos palancas negras estarem apurados ao CAN, o foco é vencer a partida. E os Black Stars, independentemente da situação atual, fazem parte da lista dos melhores de África. Olhamos para este jogo como uma motivação. Vamos defrontar uma seleção do Ghana que de facto está numa situação delicada, porque não depende só de si, e não depende só de si numa jornada, não depende só de si em 2 jornadas. E, portanto, é uma situação delicada, mas não lhes retira valor, não lhes retira qualidade. A seleção do Ghana, os seus pergaminhos dizem tudo. A 3ª seleção do continente com melhor palmarés. Quem partilha da mesma opinião é o médio Show, que disse que o jogo será complicado, mesmo que o Ghana esteja desfalcado. Independentemente de jogar com um jogador com a seleção desfalcada ou não, o jogo é sempre complicado, como o Mister acabou de dizer aqui, que o Ghana é uma seleção que tem várias opções em várias posições e os seus jogadores jogam nas principais ligas europeias. E nós vamos encarar os jogos como nós encaramos com o Ghana desfalcado ou não. Vamos encarar com seriedade e com os nossos objetivos que temos traçado no grupo, e que é a vitória que nós pretendemos amanhã. Núrio Fortuna, o lateral esquerdo, afirmou que o conjunto está animado e preparado para medir forças com o Ghana. É muito boa, a predisposição é muito boa do grupo, estamos muito ansiosos para o jogo e motivados, como sempre. Sem dúvidas, o Ghana não deixa de ser o Ghana de sempre. Eles têm um nome e muita qualidade. Nós estamos preparados para fazer aqui um bom resultado. Por sua vez, Rui Jorge, o guarda-redes que foi chamado na última hora, reconheceu o poderio do adversário. É um jogo difícil porque é o Ghana, uma das melhores seleções de África, mas nós estamos num bom caminho, esperamos fazer um bom resultado. Lembro que no grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos 2025, os palancas negras já estão apurados para esta prova com 12 pontos após 4 vitórias em 4 jogos. A seguir vem o Sudão com 7 pontos, em terceiro o Ghana com 2 pontos e por último o Níger com apenas 1 ponto. A direção do Hospital Geral de Benguela descartou a possibilidade da abertura de um inquérito para o caso da menina de 6 anos mordida por um cão raivoso e que não recebeu assistência tempada com um soro antirrábico. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito sobre o assunto. Depois de várias solicitações no sentido de procurar respostas,
quanto ao caso da suposta negligência médica que resultou na morte da pequena Dadinha de 6 anos de idade por falta de soro antirrábico, eis o diretor do Hospital Geral de Benguela a afirmar que não existe nenhum inquérito a ser feito face ao sucedido na unidade que dirige. Porém, esclareceu o seguinte. Não é verdade, o hospital não abriu qualquer inquérito porque não é uma situação de âmbito intra-hospitalar. Né? Pronto, isso está a ser levado a cabo pelo Serviço de Saúde Pública da província, a administração municipal está a par desta situação. Esteve cá a trabalhar uma equipa ministerial, segundo me apercebi, e que está a trabalhar nesse inquérito e a dada altura vão poder fazer um pronunciamento no que toca a esse quesito. Perante a imprensa, Devane Marcolino afirmou não ser da competência da unidade hospitalar que dirige assumir as responsabilidades quanto à morte da criança. Entretanto, não ficou claro quanto a quem recai a responsabilidade do sucedido. Nós, o hospital, não temos nada a ver diretamente com esse caso e por isso que não fomos chamados a qualquer altura que é para prestar qualquer esclarecimento. Nós aqui recebemos a criança doente, internamos como uma criança doente e nada a ver com esse processo todo que se ouve nas redes sociais e não só, sobre vacinação e internamento. O hospital não tem um serviço de vacinação como tal, então não podemos assumir aquilo que não é da nossa competência. Sobre o assunto da Dinha, recentemente a Procuradoria-Geral da República em Benguela fez sair um comunicado de imprensa que faz referência à abertura de um inquérito sobre o caso despoletado pela família. Vale lembrar que a pequena Eduarda Dadinha morreu no dia 3 de novembro, depois de mordida por um cão da vizinha. Hoje ficamos por aqui. Estamos gratos pela preferência de sempre. Amanhã, à mesma hora, 19h45, há mais Girassol Jornal. Aliás, amanhã às 19h, excepcionalmente, por conta da transmissão do jogo Angola-Gana. Transmissão aqui na TV Girassol. Fique bem, boa noite.